Oi, gente, tudo bem com vocês? Vou esperar para ver se hoje vai ter alguém ao vivo aí para falar conosco. Vamos começar a nossa segunda aula do nosso planejamento anual Declaração de Fé. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, misericordioso e o Senhor tem nos apresentado aí bênçãos especiais e maravilhosas e Ele tem nos dado oportunidade. Você que já chegou aqui na nossa live, a paz do Senhor, que bom ter você aqui, que Deus abençoe sua vida. Eu quero que vocês me falem aí nos comentários. Estão me ouvindo bem? Tá legal aqui a imagem, porque hoje eu vim para a sala porque eu quero mostrar alguma coisa na TV. Então eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem e se dá pra gente continuar assim. E falem aí, tá tudo bem o áudio, a imagem? Escrevam para eu começar. Gente, estou muito feliz com Deus. O Senhor é bom e Ele tem nos preparado aí momentos especiais. Aproveitando que nós não estamos aí em viagem. Tá ótimo, Vanessa, então glória a Deus. Tá dando para ouvir, tá dando para ver, tá bom a imagem? Então vamos continuar aí. Aqui em Londrina, gente, tá um calor muito grande. Olha que hoje tá um dos dias mais fresquinhos, assim, mais uns 36 graus, tá bem quente. E a gente fica só no ar-condicionado ou no ventilador, então a garganta seca. Mas vamos seguir então, vamos começar a nossa aula. Para você que não assistiu a aula 1, já ficou gravada aí, tá bom? E hoje nós estamos na aula 2 do nosso planejamento anual. Na verdade, hoje é a nossa primeira aula que nós vamos abordar sobre as aulas do planejamento. Porque a aula 1 nós falamos sobre um tema bônus para você, trabalhamos o seu coração, o seu chamado, o seu propósito, para que você se empenhe cada vez mais nesse ministério que o Senhor nos deu e nos chamou. Amém? Então hoje nós vamos falar aqui, ó, tô com a minha apostila em mãos, nós vamos falar sobre o mês de janeiro. Cada mês dessa apostila possui 4 aulas, tá bom? Então 4 aulas dentro de uma temática. Essa temática aqui do mês de janeiro, nós vamos falar sobre a existência de Deus, sobre os atributos de Deus, quem é esse Deus, como apresentar esse Deus para as nossas crianças. Então, você vai usar tecnologia, você vai usar recursos assim, simples, recursos que vão mostrar Deus para as nossas crianças. Amém? Então venha comigo e vamos aqui mergulhar em nome de Jesus em muito conhecimento, buscando aí sabedoria de Deus, como está escrito em Tiago 1:5. Peça sabedoria. Hoje eu estou pedindo sabedoria e peço capacitação para mim, para vocês, para que o Espírito Santo, então, abra a nossa mente, o nosso entendimento, abra o nosso coração para uma terra fértil, para que nós possamos aprender a palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor para você que chegou e vamos lá. Então, a nossa primeira aula do mês de janeiro, ela aborda o tema, a existência de Deus. Qual é o objetivo dessa aula? Crer no único e verdadeiro Deus, ok? E aí nós temos várias referências bíblicas para você estudar. Essa apostila tá muito completinha, tá? Além de estar ali, ó, na referência bem no comecinho, no corpo da aula ali, no desenvolvimento, eu coloco também outras referências para você, ok? E agora, qual o nosso versículo-chave dessa aula? Paz do Senhor, para você que está chegando. O nosso versículo-chave dessa aula está em Isaías, capítulo 45, na parte A, que diz assim: Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Olha que lindo esse versículo. Aqui você pode trabalhar para que sua criança, sua sala, seu pequeno grupo consiga gravar esse versículo. Então nós temos vários métodos aí para decorar o versículo bíblico. Você pode fazer o dado para memorização dos versículos, né? Fale pulando, fale com os olhos fechados.
Aí você vai jogando o dado, né? No desenho que parar, a criança faz a ação e fala o versículo. Qual é o versículo? Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Por exemplo, os meninos falam aqui, ó, eu sou o Senhor e não há outro. Aí vem as meninas, fora de mim não há Deus. Então, uma forma também de você trabalhar o versículo bíblico. O importante é que a verdade bíblica esteja na mente e no coração das nossas crianças. Vamos lá? Professor, em 1 João, no capítulo 4:19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Olha que lindo. Eu quero que vocês então demonstrem que o nosso Deus é amor. Aí eu coloquei para vocês aí a grandeza desse Deus. Ele é único e verdadeiro. Ele é o Deus Altíssimo, porque ele mora lá nas alturas e ele é um Deus todo-poderoso. Tia Bica, mas nós não teremos contato com esse Deus, sim. Nós vamos aprender que esse Deus é um Deus que se comunica com a sua criação. E é por isso que nós iremos aprender sobre esse Deus, porque esse Deus, ele quer se comunicar comigo, que sou filho, né? Criação dele, coroa dele. Então nós vamos aprender e falar para as nossas crianças. Nessa aula, comece com um fundo musical, coloque um fundo musical para trazer a adoração, para trazer a presença desse Deus para a nossa sala de aula. E também tirar todas ali algo que pode tirar a atenção das nossas crianças, empecilhos. Então nós vamos começar falando dessa grandeza. Então eu indico para vocês, olha, coloque um fundo musical e aí você comece a demonstrar a criação de Deus. Eu dei uma dica para você, você pode mostrar vídeos, olha como eu tô colocando aqui na tela, mostrando o mar, quem criou o mar. Você pode mostrar vídeos mostrando as flores mais raras, né? Você pode mostrar os animais raros, mostrar a grandeza de Deus, mostrar o fundo do mar. Gente, tudo isso traz um maravilhamento. Parece que essa palavra nem existe, mas eu li um livro sobre os horizontes espirituais das crianças e nós precisamos trazer esse maravilhamento para simples coisas do nosso dia. Fazer a nossa criança voltar a olhar para o céu, fazer a nossa criança voltar a olhar para a natureza, porque é assim que ela começa a ver a grandeza desse Deus. Você já viu uma criança como ela se encanta com uma borboleta? E às vezes, eu e você, adulto, na correria, a gente vê uma borboleta e nem para. Eu sou daquela que se vejo uma borboleta, eu quero filmar, eu quero tirar foto, né? Outra coisa que as crianças param para ver quando tem aquela correção de formiguinhas, né? Tudo isso mostra a grandeza de Deus para as nossas crianças. Então, nessa aula, eu acredito que não teremos uma aula como numa escola secular. Então, se fosse uma aula à tarde, eu levaria as crianças para passear num parque, numa pracinha e tentaria buscar coisas que demonstram, né, a grandeza de Deus na natureza, na criação. Porém, a maioria das aulas às vezes acontece em sala de aula, não tem um ambiente para a natureza aí que você consegue trabalhar, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar ali essa natureza. Você pode mostrar animais raros. Você pode mostrar... Gente, a Vitória Régia é uma planta maravilhosa. E as nossas crianças, a maioria, eu mesmo nunca vi uma pessoalmente. Então, traga esse tipo de natureza para eles, tá? Mostrando essa grandeza... Eu quero que vocês abram as vossas Bíblias aí, tá? É uma das referências que eu não coloquei e eu quero que vocês anotem. Jó, no capítulo 38, fundo musical, amor. Capítulo 38, versículo 7, tá bom? Tá escrito assim, ó. Enquanto os luzeiros matutinos como a alva juntos cantavam e todos os anjos e os filhos de Deus bradavam de júbilo. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero trazer para vocês... Pode dar aqui que eu chamo... Tô pegando meu controle aqui, meninas. Então, eu digo assim, eu quero mostrar para vocês
que a natureza louva e adora ao Senhor. A natureza clama e canta ao Senhor. E eu deixei na apostila, para quem tem apostila, tem um link na apostila de um vídeo que prova isso que nós lemos aqui no livro de Jó, que os luzeiros, as estrelas louvam e adoram ao Senhor. Tem um outro versículo que está nos Salmos 148, versículo 3, olha só. Louvai-o, sol e lua, louvai-o todos os seus exércitos celestiais. Quer ver uma coisa? Deixa eu chamar um vídeo aqui para vocês. Estrelas louvando e baleias. Quer ver? Aí é esse vídeo que eu quero que vocês cantem. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Olha lá. Esse vídeo aqui... Eu vou mostrar duas estrelas. Volta um pouquinho para mim. Amor, não é esse. É o outro ali. Era um pouquinho, gente, que eu quero... É aquele azulzinho. Eu coloquei para vocês mostrarem o vídeo da baleia que louva ao Senhor. E aí, o exército de estrelas nas galáxias aí, né? Acredita-se que existem milhões de galáxias, né? E então, o que acontece? Você vai mostrar isso para sua criança em sala de aula, tá? Que as estrelas louvam e adoram o Senhor, que é o que está escrito aqui em Jó, no capítulo 38, no versículo 7. E o Senhor Jesus diz que o exército dele são as estrelas, está escrito em Isaías, e ele chama cada uma pelo seu nome. Veja, as estrelas louvam ao Senhor, todo ser que vive louva ao Senhor. E aí esse vídeo mostra o louvor das estrelas junto com o louvor da baleia. E eu quero te mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo postar. Olha lá. Vamos começar mostrando. Escutem aqui comigo. Estão vendo, gente? Pensa mostrar isso para as nossas crianças. Essa música, estão ouvindo? É o som de uma estrela só. Ó. Agora já mudou para outra estrela. Estão ouvindo? Esse som está no universo. Olha o outro. Estão vendo? O universo, ele louva e adora ao Senhor. Há mais de 100 bilhões de estrelas que louvam e adoram ao Senhor. Veja, olha o som dessa. Estão ouvindo? Quando eu mostro isso, eu mostro a grandeza do nosso Deus. E agora, olha a baleia adorando. É a coisa mais linda. Os animais louvam ao Senhor. Estão ouvindo? Imagine as nossas crianças assistindo esse vídeo. As baleias, porque assim como o ser que respira louva ao Senhor, elas também louvam ao Criador. Olha que lindo. E aí, então vieram os cientistas e juntaram o som da estrela. Estão ouvindo? Com o som da baleia, adorando ao Criador. E veja a sinfonia que dá. Você pode levar sua criança a cantar: quão grande é o meu Deus. A nossa criança vai sair impactada dessa aula. Ela vai conhecer a grandeza do nosso Deus. Eu quero que você traga para a sua sala de aula esse vídeo, mostrando que a natureza louva o Senhor. Mostrando que os animais, olha que lindo, a aurora boreal. Isso aqui quem fez foi o nosso Deus, que é Criador. E quando as nossas crianças começarem a ver a grandeza de um pássaro e saber que ele foi pintado pela mão do nosso Criador, a tartaruga, a grama, o peixe, isso vai fazer com que ela comece a ver que ela também foi criada, sonhada, planejada. Veja, o universo adora o Senhor.
e eu e você não iremos adorar ao nosso Senhor? Então, eu quero parar um pouquinho aqui e mostrar para você a grandeza do nosso Deus. Olha, a tia Lucinéia acabou de chegar aí, depois você assiste aí. Eu acabei de passar um vídeo mostrando as estrelas adorando no universo. E depois vocês podem assistir o cientista, que ele é cristão, ele é inglês, e aí ele coloca o nome das estrelas, e esse som foi captado mesmo lá no universo, e ele juntou o som com a melodia da baleia cantando e fez essa sinfonia. Quão grande é o meu Deus! Então, eu vou mostrar para minha criança que esse Deus é grande. E mostrando para ela, eu leio Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Prepare para adorar ao Senhor com suas crianças. Por isso que eu deixei esse link para você. Em Gênesis diz assim, ó, e viu Deus que tudo quanto tinha feito era bom, e tudo era muito bom. Deus é o nosso Criador. Então essa aula é para trazer essa grandeza desse Deus Criador. Deus também, além de Criador, ele é o quê? O nosso bom pastor. O nosso bom pastor. Então aqui agora eu falo para você. Quando você mostrar que Deus é Criador, agora você coloque, sabe o quê? Agora você coloque ali o nosso Deus como um bom pastor. E eu disse para você aqui trabalhar Lucas 15, que é a parábola da ovelha perdida. Você pode vestir a sua criança, deixar uma ovelhinha perdida, vestir uma criança de ovelhinha, coisas simples na nossa aula, para que as nossas crianças também participem. E isso é uma forma de tirar a timidez da nossa criança. E aí você vai mostrar que a palavra central, por que o nosso Deus é o bom pastor? Porque ele vai em busca de toda a ovelha que se perde. Porque o desejo dele é que toda criança, é que todo ser humano esteja ligado a ele. Ele é um pastor e como bom pastor, o supremo pastor, ele dá a vida pela sua ovelha. Então trabalhe a parábola da ovelha perdida em Lucas 15, encontre a sua ovelhinha, demonstre a alegria que o pastor teve. Então vista uma criança de pastor, ou vista o pastor da sua igreja. Imagine o pastor da sua igreja participar dessa aula, um obreiro. As crianças vão se sentir amada, importante, e então ao encontrar a ovelhinha, faça o que está escrito ali na parábola. A Bíblia nos fala que o pastor fez uma festa. Ele ficou muito feliz porque a ovelha que estava perdida, ele a encontrou. E depois você vai ler para ele, olha, em Lucas 15 diz assim, ó, ele não nos quer perdido. E em Ezequiel ele diz, eis que eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as buscarei. Então você vai trazendo a palavra para o coração da criança. Isso não é uma historinha, criança, não. Eu e você somos a ovelha. E muitas vezes nós estamos nos perdendo, deixando de ouvir a voz do bom pastor. Então você pode usar um recurso visual de uma ovelha, ou você pode dramatizar com as suas crianças e fazer com que a sua criança entenda que além de Criador, o nosso Deus também é bom pastor. E seguindo em frente, eu trouxe uma outra analogia, dizendo que o nosso Deus é santo. Então, o nosso Deus é criador, nós estamos falando da existência de Deus. O nosso Deus é um salvador. E agora o nosso Deus é santo. E a história que eu disse para vocês trabalharem aqui é a história de Moisés, quando ele viu a sarça ardendo. E ali Deus falou assim, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. O que eu quero demonstrar aqui? Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 22. Eu quero demonstrar para as nossas crianças que aonde Deus chega há santidade, porque Ele é santo. Nele não há variação de dúvida, nele não há pecado. E então eu deixei uma dica para vocês aqui. Talvez representar uma sarça. Eu trouxe aqui, olha aqui, ó, eu tenho uma arvorezinha.
aqui, ó, trazer uma árvorezinha dessa, colocar pisca-pisca nela para ela ficar piscando e demonstrar talvez ali um fogo. Ou colocar nela, que eu já vi com a tia Sônia, eu acho, colocar aqui um papel plástico avermelhado e colocar a luzinha para representar o fogo que não se queimava e demonstrar a sarça, né? E aí depois você pode fazer algo também muito legal. Você pode, perdão, balançou aí, você pode pedir para suas criancinhas tirar os sapatos, sim, assim que Moisés teve que fazer para pisar naquela terra onde Deus estava demonstrando a sua presença, ali na sarça. Ali Moisés teve que tirar a sandália dos seus pés. O que é isso, tias? Representando que nós temos que nos despir do nosso eu, do nosso pecado. E tudo isso, a criança participando da sua aula, tirando o chinelinho, tirando a sandalinha, ela vai gravando e vai fazendo sentido a mensagem para ela. Tia, Deus é criador, sim, Ele criou os animais, Ele criou as plantas, Ele nos criou. Tia, Deus é salvador, sim, assim como Ele foi em busca daquela ovelhinha, Ele foi em busca de você, Ele não nos quer perdido. Deus também é santo, sim, e onde Ele chega, Ele transforma aquele lugar santo. A Bíblia diz assim, que naquele tempo o Senhor falava com aquele povo e pedia para que ele se santificasse. E aí eu dei uma ideia, deixa eu ver se tá aqui, eu dei uma ideia de vocês pegarem lencinhos umedecidos assim, ó, e dizer assim, olha, se eu pegar esse lencinho umedecido aqui, aí você pode passar na mãozinha da criança, principalmente se for crianças menores, né? Pode passar na mãozinha da criança, pode passar no pezinho porque eles vão estar descalços. Nós iremos tirar a sujeira que está por fora, mas o Senhor está querendo dizer que nós precisamos limpar o que está aqui dentro. Isso é ser santo. Aqui fora eu posso lavar com água e lá dentro como eu posso limpar? E então você pode usar um recurso assim, deixa eu me abaixar um pouquinho aqui, ó. Mostrar que o nosso coração muitas vezes está assim, ó, emaranhado do pecado, e é dessa sujeira que o Senhor quer tirar. O Senhor, Ele quer limpar aqui dentro da nossa vida. E então, quando Ele chega, Ele vai pedindo, olha, vamos orar, vamos cantar, vamos adorar. E aos poucos, a santidade começa a entrar no seu coração, criança. Isso, e limpa o coraçãozinho da criança. Você pode também, eu coloquei aí, usar aquele recurso visual, né, da boneca Bila, da Ana Coração, sabe? Aqueles básicos que a gente usa. Você pode fazer também a dinâmica do iodo, né, com a água sanitária. Tudo isso vai demonstrar que a limpeza não é por fora, não. A limpeza precisa ser aqui por dentro. E o nosso Deus é santo e deseja que o nosso coração seja limpo e limpo somente com o sangue de Jesus. Como que eu posso ter o meu coração limpo, tia? Vamos agora pedir para Jesus limpar o nosso coração. Então você pode orar com a criança nesse momento. E aí nós estamos falando do que, tia Bica? Estamos falando de um Deus que existe e de um Deus que trabalha e se relaciona com a sua criação. E aí eu continuei aqui, olha, lá em 1 Pedro, no capítulo 1 e versículo 15, diz assim, sede santo, porque eu sou santo. Tia Bica, porque eu preciso ser santo. Como é que eu vou conseguir ser santo, tia Bica? Calma. Você pega um recurso visual e eu gosto muito desse meu aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. É um boneco, tá vendo? Um boneco de olhos fechados. Aí na lição eu coloquei pra vocês, você pode moldar com eles um boneco de massinha. A aula fica mais dinâmica, mais aproveitada por eles, tá bom? Então eu tenho uma classe ali dos meus 5, 6, 7 anos, eles amam trabalhar com massinha. Faça eles moldar ali
um boneco, tá? E aí você vai dizer, e agora, tia Bica, como é que eu faço esse boneco ter vida? Como Deus fez esse boneco ter vida? Ah, eu sopro na massinha, a minha massinha não vai ter vida, mas Deus, que é poderoso, que é criador, que nos criou, soprou o fôlego dele em nós e olha, nos fez alma vivente. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque aqui dentro de nós ele colocou o que, tia Bica? O Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai nos ajudar a ter uma vida santa. E isso, você, criança, tem um amiguinho dentro do seu coração. O nome dele é Espírito Santo. E ele quem vai te ajudar a não pecar. Quantas vezes você vai assistir algo que não agrada a Deus e parece que uma voz diz assim, não assista isso, não é de Deus. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus que está falando dentro do seu coração. Então, quando eu faço esse tipo de aplicação com a minha criança, ela consegue entender a palavra de maneira que faça sentido para ela. Estou falando de um Deus que existe. Ele é criador. Imagina que foi uma explosão que se deu tudo isso? Será? Quem já viu uma explosão na televisão, num filme? Quando se explode algo, fica em pé alguma coisa? Não, se destrói. Então, a história do Big Bang que estão falando aí, que através de uma grande explosão tudo se fez, não é real. Alguém arquitetou, desenhou, sonhou. Mostre aí aquele peixe palhaço que eu acho ele lindo, tem cores lindas. Mostre o beija-flor. Diga, parece que foi pintado à mão. Parece não, foi. Assim como você foi projetado, foi sonhado. E o nosso Deus nunca erra. Quando eu falei tudo isso, eu mostrei que esse Deus existe. Como eu posso ver Deus, tia Bica? Eu não consigo ver Deus aqui, mas eu vejo Deus na natureza. Eu vejo Deus na sua vida, eu vejo Deus no louvor de um pássaro, eu vejo Deus nas águas de um mar, eu vejo Deus numa nuvem, eu vejo Deus na chuva. A Bíblia diz em Isaías 40 que ele tem um reservatório de neve, é ele quem assopra, quem a faz cair, assim também quem faz chover, é ele quem faz. Então leia Isaías 40, diga que ele é tão grande, que ele se assenta sobre o globo da terra, né? Deixa eu me esticar um pouquinho aqui. Eu tenho um globo bem gigante, olha lá, olha que lindo. E diga, parece que você é nada diante desse grande mundo aqui, ó. Mas o nosso Deus é muito maior. Ele se assenta sobre o globo da terra. As nuvens são poeira dos seus pés. Você pode apresentar, ó, um globo assim, você pode apresentar uma bola azul, sabe daquelas que a gente compra? E aí você coloca umas partes em EVA verde, marronzinho e representa o globo, ou ter um globo mesmo em mãos, eu digo aqui pra vocês, e você vai dizer que esse Deus é tão grande que coloca na palma das suas mãos todas as águas, não só da sua cidade, do seu estado, mas do mundo todo. Esse Deus é tão grande que ele considera todas as cidades, todos os países, todas as nações como um grãozinho de areia. Veja, nosso Deus é tão grande que ele estende os céus como cortina, chama as estrelas pelo seu nome. O nosso Deus é tão grande que ele pesa todos os montes, as terras em balança. Isso vai fazer com que a nossa criança fique imaginando que esse Deus é grande, grande, grande. Falou da grandeza dele, agora sente o seu coraçãozinho aí, tum, 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 tum. Se for criança menor, faça ela ouvir o coração do amiguinho. Sabe quem foi que te deu a vida? Foi ele. Respire assim comigo. Sabe quem soprou o fôlego de vida dentro de você? Foi ele. Então, ele é tão grande, mas ao mesmo tempo se importa com você.
que veio morar dentro desse seu coraçãozinho. E é por isso que você é especial. Falei a primeira aula desse Deus que existe nas coisas que nós vemos na natureza. E o nosso Deus vai mostrar aos olhos das nossas crianças esse horizonte espiritual. Vocês vão ver, elas vão conseguir enxergar aí a grandeza do nosso Deus. Terminamos de falar então a nossa primeira aula. Comunicar aí a nossa primeira aula. Tiver alguma dúvida, depois pode me perguntar que eu respondo, tá? Segunda aula de janeiro, os atributos naturais de Deus. Qual é o objetivo dessa aula? Entender que Deus é espírito, eterno, infinito, invisível, é imutável. Deus é um ser pessoal. Temos aí as referências para ser estudada. E qual é o versículo-chave dessa aula? Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está lá em João, capítulo 4, versículo 24. Seguindo aqui, eu digo assim, olha, para a gente falar sobre os atributos de Deus, nós podemos continuar com aquela aula, talvez a decoração da sua sala, né, com árvores, com recursos que demonstrem a natureza. Você vai dizer assim que Deus é espírito. O que é isso, tia Bica? Ele não possui um corpo assim como o nosso. É por isso que nós não o vemos. Nosso Deus, ele é espírito. Ele não tem uma massa corpórea, entenderam? E aí você vai explicando assim, o nosso Deus está em Colossenses capítulo 1, ele é invisível. Veja o que está escrito, o qual é a imagem do Deus invisível. E aqui você começa a falar com a sua criança, quem aqui conhece algum personagem, um super-herói, que ele tem o poder de ficar invisível? Deixa as crianças falarem, porque eles gostam desses poderes. Aí vai dizer, tia, o tal. Aí você vai dizer, então eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele é invisível e ele está em todos os lugares. E a nossa criança vai começar a se apaixonar e amar esse Deus. E você vai dizendo mais para ela, não tem como falar do que ele foi feito, não tem como dizer se ele tem cor de pele, não. João, quando olhou no trono, viu um ser assentado sobre o trono, viu que dele saía uma luz branca representando a glória que ele tinha, como uma pedra de jaspe. João viu também uma luz vermelha como uma pedra de sardônio, representando que ele era muito poderoso, que ele é santo, que ele é justo. Mas João não deu características físicas, porque ninguém jamais conseguiu ver o rosto de Deus. Por quê? Ele é espírito. E você vai continuar dizendo assim, olha, no passado o Senhor Deus se manifestava na terra de forma teofânica. Que palavra é essa? Eu vou explicar. Ele aparecia numa coluna de fogo. Lembra da história quando o Senhor libertou o povo do Egito? À noite, do nada, uma coluna de fogo aparecia para iluminar o caminho deles. Quem era? Era o nosso Deus. Veja quantos poderes o nosso Deus tem. Ele tem todo o poder. Poder da água, poder do vento, poder no céu e na terra, a Bíblia diz. E então ele também aparecia de manhã, à tarde, para acalmar o sol em uma nuvem. E você vai mostrando que o nosso Deus, ele era visível dessa maneira. E o Senhor estava trabalhando ali na coluna de fogo, na sarça ardente, como nós falamos já na nossa aula passada. E Moisés também, Deus falou assim, Moisés, você não vai poder ver a minha face, você vai ver eu de costa. E a Bíblia diz que Moisés viu Deus passando ali, pela fenda, só as costas, só o vulto de Deus, porque a Bíblia diz que ninguém jamais poderá ver a Deus e ficar vivo. Tamanho
tamanha a glória, porque esse nosso corpo aqui, ele é pecador. Mas vai chegar um dia, crianças, que o nosso corpo vai ser como o corpo dele, glorificado, celestial. Nós também jamais morreremos, nós seremos imortais, nós também jamais ficaremos doentes. Então assim, nós iremos vê-lo face a face. E você vai conversando com a sua criança. Nessa aula, você vai dizer que teve um dia que Moisés estava dentro de uma tenda. Aí você pode representar com aquelas tendinhas que tem de criança, ou estender mesmo um lençol e falar que Deus falava com Moisés, de tal forma que quando ele saía da tenda, o rosto dele brilhava. Então você pode colocar ali uma pintura branca no rosto de um tio com glitter. E aí a Bíblia diz que Moisés usava ali um véu para cobrir, porque tamanha era a presença de Deus naquele lugar, porque Deus é Espírito, então ele se revelava dessa maneira. Veja como nosso Deus existe e Ele é real e de várias formas Ele se mostrou, tanto no passado. E sabe o que mais Deus é? Deus é infinito. Veja, a Bíblia diz em 1 Reis que os céus não podem conter a presença de Deus, porque Ele é infinito. Tem mais um versículo que eu amo em Salmos 147. Grande é o nosso Senhor e de grande poder é o seu entendimento. Ele nunca teve começo, Ele nunca terá fim e nele não há fraqueza. Crianças, nosso Deus não tem fraqueza. Vocês me falaram o nome de um monte de super-herói. Se você quiser trazer aí símbolos de super-herói, você vai preparar a sua aula. Só estou fazendo você imaginar essa aula. Então você diz, esses heróis todos têm fraqueza, mas esse herói aqui, o nosso Deus, ele não tem começo. Por que, tia Bica? Ninguém criou ele. Ele é a criação de tudo. Nele tudo se criou, tudo ele fez através dele mesmo. E então você vai dizendo, olha, ele não teve começo, ele nunca estudou em nenhuma escola. Quem será que ensinou o nosso Deus? Não, ele não foi ensinado. Ele é a própria ciência, ele é a própria sabedoria. E você vai falando desse Deus maravilhoso. E você vai dizer que ele é eterno. Quem aqui já esperou alguém, né? Esperou para comer o bolo do aniversário? Não parece uma eternidade? A gente não fala esse ditado? Sabe o que significa isso? Que realmente a eternidade de eternidade, ela não tem um tempo, porque o nosso Deus não está preso no nosso tempo cronos. Ele é Kairos. Ele não vive preso no espaço e no tempo. Para ele, os nossos 1000 anos vividos aqui é como se fosse um dia. Então ele é o dono de todo esse tempo. Tente trazer para a mente da sua criança aquilo que ela vê nos filmes, né? Poderes inventados, né? Super-heróis imortais, sendo que eles têm realmente um herói em quem crer e confiar, que é tudo isso. Essa aula, eu quis trazer isso para mostrar para vocês que o nosso Deus é poderoso. E aí eu trouxe um recurso para mostrar para vocês. Quem fez esse recurso para mim foi a tia Niva, gente. Ela tem uns materiais lindos. E a minha Bíblia diz que o meu Deus é tudo isso que eu estou falando. E aqui ela mostra assim, ó. Pedi para ela fazer para mim, ó. Quem é Deus? Aí tem um ponto de interrogação. Aí você vai mostrando quem é Deus. Nessa aula, você vai mostrando, ó, que a gente já aprendeu na primeira aula, ó. Ele é criador, né? Eu esqueci de mostrar lá na primeira aula. Ele é o quê? Hoje, nessa aula, eu tô falando que o nosso Deus é eterno. Tá vendo? Ele não tem fim. Ele é eterno. Mas o que o nosso Deus é? O nosso Deus é amor. E aqui esse livro, cada dia você vai mostrar um atributo de Deus. É uma forma também muito legal de se mostrar. Eu coloquei aí para vocês, vocês também podem representar Deus como um círculo dourado, dizendo como uma aliança, que ele não tem começo, que ele não tem meio e que ele não tem fim. Ele é
o começo, o meio e o fim. Você pode dizer que ele é o alfa e o ômega. O que é isso, tia Bica? É a primeira letra do alfabeto grego. O alfa e o beta é como se fosse o A e o Z. Então você vai dizer que ele é o começo e o fim. Aí você pode mostrar um círculo assim dourado. Pode, se as suas crianças já leem, então você pode colocar as palavras desse Deus, que ele é imutável, todos os atributos que nós fomos aprendendo, criador, invisível, tá? Então são formas que eu vou colocando aí para você. Deixa eu ver o que mais. Olha, a Bíblia diz no Salmos 90, antes que os montes nascessem, ou que eu formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então, antes de tudo ser criado, ele já era Deus. Agora, você pode também fazer uma analogia assim, trazer uma cadeira, trazer uma garrafa PET, eu coloquei aqui, ó, uma cadeira, uma garrafa PET, talvez aqui alguma coisa em ferro, e você vai dizer, quem deu forma a essa cadeira, ele precisou de usar uma matéria. Por exemplo, se essa minha cadeira é de madeira, então o marceneiro deu forma a essa cadeira, mas ele precisou da matéria. Que matéria que é ela? Da árvore, da madeira. E quem é que criou a árvore? O nosso Deus. Então, este artesão aqui que trabalhou nessa cadeira, ele deu forma e usou a matéria que Deus criou. Quer ver uma coisa? Algo em ferro, né? Vamos supor, mostra a janela da sua sala. Essa janela aqui também, ela precisou, para receber essas formas, do material chamado ferro, que é encontrado na natureza. Também não foi ele que criou, foi o nosso Deus. E a garrafa PET, olha aqui, ó, o plástico, para ele surgir, para ele ter essa forma, foi preciso usar a matéria do petróleo. Olha lá o vidro, mostra alguma coisa de vidro. O que foi preciso? A matéria, a areia. Então, quem criou tudo isso? Foi o nosso Deus. Então, o único que pode receber o atributo de criador é o nosso Deus, porque ele faz existir do nada. Ele traz à existência aquilo que não existia. Ele não precisou de nada para fazer, ele simplesmente disse: haja. Haja. Veja, e aí eu vou mostrando aqui para vocês. Eu mostrei também aqui, ó, nesse livro, vou seguindo aqui, que ele é o quê? Imutável. Gente, esse nosso recurso aqui, ó, é maravilhoso. Então, você tendo aqui esse livro, ele vai mostrar todos os atributos do nosso Deus. Ele é amor, tá? Cadê o controle, amor? Ele é, ó, triuno, então ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é o quê? Olha lá, ele é transcendente. O que é isso, tia Bica? Ele não está preso, né, no céu, ele é transcendente, ele está em todos os lugares aqui, ó, porque ele é rei nos céus, tá? Ele é imutável, ele não muda, ele não muda. Que mais que ele é, tia Bica? Aí eu vou mostrando aqui, ó. Ele é santo, como nós já falamos. Ele é o quê? Ele é, olha, aqui vai estar na outra aula. Aí nós vamos falar da outra aula agora. Gente, falando sobre tudo isso, tem algo que eu quero que vocês terminem essa aula dessa forma. Coloquem um louvor e vocês falam que o nosso Deus fala, que o nosso Deus ouve, que o nosso Deus vê. Veja que lindo. A Bíblia diz em Gênesis que ele vê e viu Deus que era bom. A Bíblia diz em Gênesis que ele ouve e tem ouvido o seu clamor. A Bíblia diz que ele também nos contempla, olha lá, ó, então eles contemplarão a sua... Ah, não, aqui é outra parte. A Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo, então ele vê. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso Deus, ele conhece tudo em nós. Por quê? Porque ele ouve, ele fala e ele vê. Então coloque as crianças para dobrarem o joelho. Quem sabe coloca aquele louvor "Quão grande é o nosso Deus", ou coloca aquele louvor que fala da grandeza dos céus, né? Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. E coloque a sua criança a falar com esse Deus grande. Vocês estão entendendo, gente? São aulas que vão marcar a geração. As crianças serão impactadas
conectadas, tá? Com esse Deus. E termine assim, crianças, hoje nós não podemos ver o nosso Deus, mas a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22 e versículo 4, e eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Vai chegar o dia, criança, que nós o veremos face a face, que Ele será o nosso Deus e nós seremos os seus filhos. Então nós estamos nos preparando. Hoje nós só podemos sentir o seu poder, hoje nós só podemos sentir a sua glória, mas vai chegar o momento em que nós o veremos como Ele é. Então essa aula é para trazer a glória do nosso Deus para a vida das nossas crianças. Amém? Vocês estão gostando? Eu já posso sentir a presença do nosso Deus aqui. É tudo maravilhoso, porque é pura Bíblia, é palavra de Deus. A terceira aula, gente, os atributos morais. Então, ali nós falamos sobre os atributos naturais e agora vamos falar sobre os atributos morais e do poder de Deus. Qual o objetivo dessa aula? Entender e crer que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Gente, essas três palavras, onisciente, onipresente, onipotente, não existem na Bíblia. Porém, nós temos ali a divisão dela, né? Principalmente nos Salmos, onde nós podemos ver que Ele é, que Ele está. Então, ali há a onisciência, a onipresença. No Salmo 139 tem toda a divisão, onde a gente consegue ver aonde Ele é onisciente, né? De maneira maravilhosa Ele nos criou. Aí, como que nós podemos dizer que Ele é onipresente? Tu me cercas por detrás, por diante, estende sobre mim a sua mão. Então, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, né? Ele é onisciente porque Ele sonda meu pensamento antes da palavra vir à minha boca. Estão entendendo? Então é assim que nós dividimos esses atributos do nosso Deus, dando nome a essa palavra. Onipotente, porque Ele é todo poderoso. Onisciente, porque nele está toda a ciência. E onipresente, porque Ele está em todos os lugares. Então nessa terceira aula, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre esse Deus maravilhoso. Foi nessa aula aí que eu dei a dica para você usar, ó, o círculo, tá? E eu escrevi ali, ó, comece essa aula dizendo do amor de Deus. Você pode dizer que o Senhor o perdoou, que Ele é tão grande que às vezes a criança pode pensar, eu não sou digno. Às vezes nós nos sentimos assim, porém a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então comece essa aula, essa terceira aula, orando, dizendo, você é amado, você é filho, você é perdoado, e você vai dizendo essas palavras que o amor de Deus fez por eles. Cante até aquela música, né? Me ama, Ele me ama. Comece a sua aula assim já, quebrando talvez barreiras, né, da orfandade, das crianças que ainda não conseguem ver Deus como Pai. Comece a ministrar essa aula através do amor de Deus. Use depois aí o círculo, aonde eu digo para vocês colocarem o quê? As palavras ao redor ali desse círculo. Incomparável, se a sua criança já lê, né? O que Ele é? Justo, amoroso, bondoso, benigno, misericordioso, cheio de graça. Então eu estou falando tudo o que o nosso Deus é. E você vai colocando ali, se a sua criança já lê, você pode colocar flechas com palavras, pode tirar de dentro do círculo assim, ó, e vai tirando as palavras, né? Vai girando cada atributo de Deus. Aqui eu uso, esse aqui é uma dracma, tá? Então aí eu uso filhos aqui, ó. Mas você pode usar aqui, ó, essa bailarina, né? E colocando aqui todas essas palavras do que Deus é. Trouxe esse exemplo para você, tá? Seguindo, gente, você pode fazer um cartaz, eu coloquei. Se você não consegue fazer, né, um recurso, não deixe de pregar a palavra. Faça um cartaz para representar o quê? A onipotência. Então coloca ali, ó, braços fortes, né? A onipotência fala do quê, criança? De poder.
D. A onipresença, você pode colocar um globo, ele está em todos os lugares. E a onisciência, pode colocar um olho assim bem grande, aí você pode dizer, ele tem toda a ciência e sabedoria, tá? Então, jamais vamos deixar de pregar. E aqui, ó, naquele livro, a onipresença tá aqui, ó, tá vendo? Ele está em todos os lugares, ó, o globo, e ele abraça todo o mundo, todo o globo terrestre, tá? Seguindo essa terceira aula, nós falamos o quê? Dessa onipresença. Você pode também dizer assim, olha crianças, pega um globo, né, mostra, aqui está dia, mas já em outro planeta, em outro hemisfério, em outro país, está noite, né? Aqui está calor, mas em outro país está nevando. Então você pode mostrar essa diferença e você pode dizer, o mesmo Deus que está aqui no calor, né, está lá no frio da Inglaterra. O mesmo Deus que está aqui durante o dia conosco no Brasil está lá no Japão. Não sei se agora é noite lá, mas faça essa analogia, tá? Para que a criança entenda que ele está aqui, mas ele está no Japão, ele está na África e ele está em todos os lugares. É isso que você vai dizer. Ele está agora comigo aqui. Por que, tia Bica? Porque ele mora dentro de mim. Lembra que nós falamos do boneco? Demos vida a ele. E agora, quem habita no meu coração é o Espírito Santo, o Espírito dele, o Espírito poderoso, o Espírito do Filho, o Espírito do Pai mora dentro de mim. E aí, tem um outro vídeo que eu quero mostrar, que você vai mostrar também sobre a grandeza. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Vídeo que mostra o tamanho da Terra. Eu falo assim que o meu áudio... Olha aqui, ó. Tem esse vídeo aqui, ó, de 6 minutos. Você consegue postar ali. E aí você consegue mostrar pra criança. Vou mostrar pra vocês ali. Deixa eu ver se vai abrir. Deixa eu passar ali o anúncio. Pulei o anúncio. Olha lá. Aí você pode mostrar pra eles a grandeza que tem o nosso planeta. Isso aqui também, gente, deixa a aula muito dinâmica. Eu deixei o link para você também. E esse vídeo aqui, ele vai mostrando que a Terra parece grande, grande, grande. Aí quando vai vindo a estrela, vai vindo os outros planetas, a Terra se torna um pontinho bem pequenininho, tá? Então aí você pode ir passando para eles aí. Eu não vou mostrar aqui tudo, porque não dá tempo, ó, mas tá vendo, ó? Aí vai mostrando o tamanho de Marte, tá vendo, ó? Vênus, olha lá onde tá a Terra, olha, parece bem grande, tá vendo? Aí você vai mostrando, é bem importante esse vídeo aqui, ele mostra, olha, mas olha o tamanhozinho que já tá a Terra, ó. Veio ali, olha, um dos maiores, olha, estrelas, olha lá, Netuno, a Terra já tá quase desaparecendo, e assim vai, deixa eu ver se eu consigo passar pra frente, olha lá, ó. Agora, isso aqui são estrelas, gente, que são bem maiores do que o nosso planeta Terra, né? E ele vai mostrando a grandeza e vai mostrando que a Terra fica só um pontinho, tá? Depois vocês pegam e tentem achá-la para vocês e eu deixei aí para vocês assistirem, tá? Fundo musical Oceanos. E aí você consegue mostrar para a criança o quê? O quão maravilhoso é, né, a grandeza desse nosso Deus. E ele está em todos os lugares. Ele está aqui e ele está lá, tá? Crianças, vocês vão amar essa aula. Claro que vai, gente. As crianças vão amar. Tragam também a tecnologia para sua sala de aula. É claro que toda a realidade é uma, certo? Mas a gente precisa trabalhar sim. Eles são tecnológicos, gente. Eles gostam ali de som, de celular, de tablet. Não tem uma TV, procura um notebook, empresta de algum irmão. Eles assistem ali tudo juntinho no notebook, mas mostrem esses vídeos para eles, tá? Depois, o que nós vamos falar aqui, ó? Nós vamos falar do que, gente? Da onipotência. Olha lá que legal, ó. No livro que eu tô mostrando, olha, tem a onipotência, ó. Ele colocou, né, a eternidade do nosso coração, ele tem todo o poder, né? Nada saiu do controle dele. Então você vai falando desses atributos de Deus, do poder dele, né? Os atributos que chamam a atenção das crianças, porque eles gostam muito desse poder. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu coloquei ali uma ideia para vocês
para falar que o nosso Deus não tem como medir o tamanho dele, eu coloquei para vocês assim, ó, se vocês tiverem tempo, né, de medir o tamanho das crianças ali no papel craft, dá até para deitar a criança, fazer o contorno dela e colocar um nome, depois expor em sala, depois você vai mostrando, olha, você tem esse tamanho, você tem esse tamanho, mas o nosso Deus não há régua, não há metro que consegue medir o tamanho dele. Por que eu digo isso? São coisas concretas, as nossas crianças, as verdades abstratas são difíceis para elas, então assim elas vão conseguir fixar um pouco mais. Deixa eu ver o que mais eu coloquei de importante para nós. A onisciência, né? Eu coloquei aqui também. Olha que lindo, né? A onisciência tem até o versículo ali dos olhos, né? Ele tem toda a ciência, gente. Aquilo que hoje nós estamos vivendo, né? De vacinas, tudo isso o nosso Deus já sabia. Ele que escreveu a história e o final de tudo já está exposto. Nós vamos aprender no livro de Apocalipse, né? E eu disse assim para vocês trabalharem ali o tempo com eles para falar sobre essa onisciência, né? Vocês podem fazer um relógio, pode dividir o relógio em 3 tempos para dizer passado, presente e futuro, ou só usar um relógio mesmo, né? E dizer, ó, que Deus já esteve lá no seu passado, né? Ele conheceu você no seu passado, mas Deus também te conhece no seu presente. Só que o mais lindo, ele já foi lá no seu futuro. Já te deu livramento, já mudou o que poderia dar de errado. Então ele é o dono do tempo, mas não esse tempo aqui que nós temos do relógio, é um tempo chamado Kairos, que só o nosso Deus vive nele. Nós não podemos prender Deus no nosso tempo. Às vezes a gente quer que Deus responda agora, mas o tempo de Deus é maravilhoso, ele chega na hora certa, porque ele já foi lá no nosso futuro. E o que mais que eu disse aqui para vocês? Para vocês então orarem com as suas crianças novamente, falando desse Deus maravilhoso. Gente, esse livro aqui é muito especial, uma forma fácil e prática para vocês colocarem também, tá? As crianças, elas vão ser impactadas com essa aula. Janeiro já vai chegar, as aulas de janeiro, né, que na verdade começa em fevereiro, vai chegar, ó, impactando a vida das nossas crianças. Próxima aula e última, já estou terminando, que é uma aula muito esperada. Qual é? Tia Bica, nós vamos estudar agora a Trindade. Eu mostrei para as crianças e eles ficaram curiosos. Ô, tia Bica, você está dizendo que o nosso Deus é triuno? Sim. Aí eu mostrei aqui para eles, olha lá, ó, já para deixar eles curiosos. Olha lá, ó, triuno, olha lá. Por quê? Deus Pai Criador, Deus Filho Salvador e Deus Espírito Santo. E agora eu vou explicar que eu não estou falando de 3 deuses, certo? Então essa aula aí, ela precisa ser muito bem estudada, tá? Por que eu vou ensinar? Ensinar que Deus subsiste em 3 pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tem as referências para vocês aprenderem. Qual é o versículo? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, letra maiúscula, 1. E o amor de Deus, 2. E a comunhão do Espírito com letra maiúscula. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito sejam com vós todos. Amém. Então, nós cremos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na Bíblia, nós vamos encontrar algumas vezes Espírito com E minúsculo. Aí é o Espírito humano, tá? Que nós temos esse fôlego de vida, certo? Mas nós, quando lemos Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo, tá bom? Então, nessa aula aqui, nós vamos falar sobre esse Deus, que ele é um Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas. Eles têm o quê? Funções diferentes, porém são iguais no seu poder, na sua majestade. Aonde um está, os outros 2 estão. Eles não agem sem um, todos estão juntos no comum acordo, ok? Eles são o quê? Eles têm os mesmos atributos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É onipotente, é onisciente, é onipresente, é eterno, é Deus, são santos, tá? E aí,
A Bíblia diz que nós não cremos em 3 deuses. Por quê? Primeiro, Colossenses está assim, 8:8. Todavia, para nós há um só Deus. E aí, existem algumas formas que a gente pode trabalhar, né, sobre esses 3. Olha, quantos ovos, de maneira simplória, gente. Eu vejo que tem muitas pessoas querendo entender a Trindade. Para se estudar a Trindade, a partir do que? É da fé. E a fé, a gente crê naquilo que não se vê. Então, nós cremos, tá? Então, são algumas metodologias, analogias que jamais poderão chegar, né, à existência da maravilhosa presença, né, e unidade desse Deus. Porém, eu mostro assim, eu tenho quantos ovos aqui na mão? Um ovo, porém ele tem 3 partes de um todo. Aqui nós temos a casca, olha lá, aí você pode tirar a casca, você pode levar ovos cozidos se você tiver uma turma pequenininha, quebrar a casca. Essa aqui representa o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que foi quebrado, que foi moído, né, e aí você tira a casca, olha lá, a casca, ela traz a comunhão, assim como Jesus traz a comunhão. E o que mais? Agora nós temos a clara, olha lá, a clara, ela estava unida à casca. E a clara representa quem? A clara representa o Espírito Santo que nos une, olha aqui, ao Deus Filho, estão vendo? Mas eu não tenho 3 ovos, é só um ovo, né? E depois o que aparece? Aparece aqui, o nosso Deus Pai, que é a gema. Está lá no meio, tá vendo? Olha aqui, Deus Pai, ele não tem começo, ele não tem meio, ele não tem fim. Tá vendo aqui? Então nós trabalhamos dessa forma. Não tem 3 ovos aqui, tem um ovo só. Assim é o nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles trabalham juntos em unidade. Olha lá, Jesus Cristo representa a graça. A clara vem unir a casca. E aí representa o que? A comunhão. E a gema representa o centro, o núcleo, Deus Pai. Mas eu também posso trabalhar a unidade, olha, do sol. Tá vendo aqui, o sol. Quanto sol eu tenho aqui? Um sol. A luz tá atrapalhando um pouco? Espera um pouquinho, gente. Deixa eu virar aqui então. Melhorou? É a minha janela ali, Deu pra ver melhor agora? E o sol tá bem forte ali. Me dá licença só um pouquinho que eu vou fechar a minha cortina aqui. Pera aí, vai ficar melhor. Um segundinho, pera aí. Aí, gente, melhorou, né? Me perdoem. Melhorou? Então tá bom, melhorou. Olha lá, tava muito claro, né? Vocês conseguiram ver o ovo? Vou mostrar de novo então, mostrar de novo aqui pra vocês. Um ovo, tá? Certinho. Tira a casca do ovo, olha lá, que agora ficou melhor, né? Isso, obrigada por ter avisado aí, tá? Olha lá, E aí agora vem o que? A gema, olha lá, certo? E depois nós temos o que, tia Bica? Nós temos aqui um sol. Nossa, que melhor mesmo, Nós temos um sol. E nós também podemos trabalhar aqui o nosso Deus Espírito Santo através dessa parte aqui, Nós temos um sol. O sol é um, porém possui 3 elementos. Tá tudo na apostila, olha lá, O sol, Jesus representa o quê? A luz que sai do sol, porque Jesus é a luz do mundo. E o calor? O calor representa o Espírito Santo, que nos aquece, que faz sentir a presença dele aqui, olha. E agora, tia Bica? E o núcleo, olha lá, o núcleo representa quem? Deus Pai. Então, nós temos aqui um sol, né? Um sol, o seu poder, né? Ninguém consegue ficar olhando diretamente para ele. Então, esse é o nosso
Deus, o fulgor, a glória, o núcleo do sol, né? Porém, nós vemos a luz do sol, que representa o nosso Jesus. E também nós sentimos o calor do sol, que representa o Espírito Santo. Quanto sol eu estou falando? Um só, porém ele tem 3 elementos. Então a gente também pode trabalhar dessa forma a Trindade. Como é que eu sei que existe a Trindade? A Bíblia fala no Velho Testamento, olha lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está escrito no plural, porque ali, no começo de tudo, já estava o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso a reunião ali foi chamada e eles falaram, façamos, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam reunidos. Outro versículo que prova por que nós cremos na Trindade. Olha lá, a quem enviarei e quem há de ir por nós? O nós também ali está no plural. Quem há de ir por nós? Pelo Deus Pai, pelo Deus Filho, pelo Deus Espírito Santo, certo? E aí, nós temos também ali em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que foi o que nós lemos, que é aquela bênção que nós damos após o culto. Olha lá, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então ali também nós cremos no nosso Deus como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu coloquei para vocês aí lerem comigo, quem tem apostila, por isso que é importante a apostila, que nós não cremos no unicismo. Existem igrejas que creem que os 3 sejam uma mesma pessoa. Porém a Bíblia diz que eles são 3 em 1. Certo? Os 3 são distintos. Também nós não cremos no unitarismo. O unitarismo, ele acredita que só Deus Pai é Deus, tá? Então ele nega a divindade de Jesus, ele nega a divindade do Espírito Santo. E também nós não cremos no treteísmo. O que é isso? É aqueles que acreditam que existem 3 deuses. Tá? 3 deuses, não, nós cremos em um Deus. É como se fosse, como que eu posso dizer para você, sabe, um título, rei, certo? Então Deus, certo? Que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Existe um Deus em 3 pessoas. E coigual, coexistente em seu poder, em sua essência, certo? Então eu posso explicar de maneira bem simples, dessas formas para a criança, porque até nós adultos cremos por fé, cremos pelo que sentimos e cremos pelo que a palavra nos revela, e nós vamos aprendendo cada vez mais. E há igualdade nos 3, né? A Bíblia diz que o Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E Deus Pai tem o seu papel na paternidade. Ele opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Então nós podemos ensinar que eles têm os papéis assim, como está escrito na nossa declaração de fé ali, O Pai falou as palavras criadoras. O Filho executou-as. E o Pai planejou a redenção e o Filho veio e realizou-a, tá? Isso tudo está na nossa declaração, no nosso livro. Professor, você pode narrar essa frase. Então, se você quiser, né, dizer assim, Deus Pai veio, aí uma mão poderosa, né? Ele criou, aí veio Deus Filho, executou a obra dele aqui na terra. E aí nós ficamos sozinhos? Não. Ele enviou o Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo não veio para falar dele, ele veio para falar do Senhor Jesus, tá? Então nós vamos aprender essa parte. Tia Bica, como que eu posso falar com as nossas crianças mais sobre o Espírito Santo? Eu posso dizer assim também, olha, eu coloquei ali para vocês colocarem um canudo e bolinha de isopor. Então colocar várias crianças e uma linha para que a criança vai soprando e a bolinha vai indo. Mas eu fiz aqui para ficar mais fácil para vocês. Estão vendo que tem uma bolinha aqui, Eu não vejo Deus, mas eu sinto Ele, olha. Estão vendo? Então, eu não vejo Deus, mas eu sinto Ele. Como? Através do vento, como Ele agia no passado, Tá vendo? Dessa forma eu também posso trabalhar
que é um símbolo do Espírito Santo, né? Que nós vamos aprender mais pra frente no próximo mês. Também tem essa aqui que nós vamos aprender na próxima aula, mas já trouxe para mostrar também o vento. Vou fazer soprar essa fita aqui, ó. Mexeu? Você também pode mostrar o ventilador da sua sala e amarrar algumas fitas para mostrar ali a presença do vento, tá? Eu não vejo, como que eu posso ensinar também? Através do triângulo, olha aqui, ó. Eu não tenho 3 triângulos, eu tenho um triângulo com 3 lados, 3 vértices iguais, certinho? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Pai, Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus e Deus Espírito Santo é Deus. Olha lá, ó. Aí quando eu ministro eu também coloco aqui a pombinha, que é um símbolo do Espírito Santo. Outra forma que eu gosto de ministrar, e aí para a criança entender também a atuação do Deus Espírito Santo em sua vida, é o carro. Eu vou mexer um pouquinho vocês aqui e vou mostrar aqui o meu bip-bip. Estou aqui, tá bom, gente? E nós vamos terminar a aula dessa forma aqui, ó. Então aqui nós vamos mostrar que nós somos o quê? Nós somos um meio de locomoção que Deus age nessa terra, tá? O Espírito Santo veio habitar em nós. Assim como o carro tem um motor, nós temos o nosso coração, aonde Deus habita. E o Espírito Santo, depois que Jesus morreu e ressuscitou, veio habitar em nós. Então aqui, ó, nós temos o coração do carro, que é o motor. Quando Deus deu esse recurso para mim, que a Marcinha fez, eu estava assistindo uma aula de um pai que levou um motor numa EBF e ele mostrou como funcionava um motor. Ao assistir aquela aula, na hora, Deus falou, senta e escreve. E veio então esse recurso e a Marcinha fez para mim do jeito que eu pedi. Então o coração do carro é o motor, mas ele só vai estar ligado se ele estiver, né, conectado à bateria. Aqui no caso, nosso coração só vai nos fazer movimentar se nós estivermos ligados na bateria que é Deus. Agora, nós temos que estar conectado em Deus através do sangue de Jesus. Se tentarmos nos conectar, ó, com outro meio, há pecado, não acontece a conexão. Aí o carro fica... Aí você pode colocar o som do carro engasgando. E o carro não funciona. Mas aqui nós estamos com o nosso coração ligados através de Jesus em Deus. Olha lá, ó. Então nós não estamos sozinhos. Como é que nós nos enchemos do Deus Espírito Santo? Quando nós recebemos o Espírito Santo, deixa eu virar um pouquinho aqui, ó. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos batizados, nós nascemos no corpo de Cristo. Ao nascer no corpo de Cristo, agora o que eu preciso? De revestimento. Todos os dias, a Bíblia diz em Efésios 5:18, enchei-vos. Todos os dias, enchei-vos hoje, enchei-vos amanhã, enchei-vos diariamente. Criança, para esse carrinho andar, ele já tem o Espírito Santo dentro dele, ele já tem Deus dentro dele, mas para ele andar, ele precisa todos os dias buscar o quê? Buscar combustível, assim como o carrinho vai lá para abastecer o seu motorzinho, lá no posto, nós abastecemos-nos de Deus. Deixa eu virar aqui, ó. Na oração, na busca da palavra, então nós vamos nos encher todos os dias do Espírito Santo. E aí, quando nós nos enchemos do poder do Espírito Santo, então a presença dele é real. Aí eu vou para a escola, ele vai comigo. Aí eu vou para o bairro, ele vai comigo. E eu tenho então o quê? Um turbo da presença dele. Assim, o Senhor Jesus vai falando no coração das nossas crianças. Não tem como eu explicar a Trindade de maneira prática ao ponto de se entendê-la completamente, mas eu posso fazer com que a criança sinta o Deus Espírito Santo que fala com ela aqui intimamente. Outro recurso que Deus ministrou no meu coração, já fazem aí uns 4, 5 anos que eu estudo a Trindade, e aí o Senhor me mostrou a casinha. Deixa eu pegar ela aqui. A casinha, olha lá, ó. A casinha
Hoje, o Espírito Santo, nós vamos aprender isso aqui também nas outras aulas, só tô adiantando você, tá? Hoje o Espírito Santo não quer usar o fogo, a água, a pomba, não quer usar a nuvem, a sarça. Hoje o Espírito Santo quer usar a sua vida. Aí você pede para a criancinha ir abrindo aqui, ó. Ele quer usar você, ele quer usar eu, ele quer usar nós. Tá vendo? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele está presente em nós. Por isso nós somos uma casa. A Bíblia diz que nós somos um templo. E assim, gente, nós vamos terminando a nossa aula. E eu disse ali na apostila para vocês terminarem a aula buscando a presença do Espírito Santo. Olha lá, ó. Não deixe, não despeça a sua criança sem orar com elas. Olha lá, ó. Coloque elas de joelho e você vai dizer para sua criança, você vai começar a sentir agora um calorzinho no seu coração, vai descer a lágrima, não é lágrima de tristeza, é que o amor de Deus escorre pelos olhos, é a presença dele, e aí você vai ministrar o Espírito Santo. Coloca aí o louvor Santo Espírito, né? E clame, busque, e eu creio que vocês terão frutos na aula de vocês. Crianças serão batizadas no Espírito Santo. O Espírito Santo tem dons para te dar. O Espírito Santo, para você, professora que está me ouvindo agora, o Espírito Santo tem dons para te capacitar. É Ele quem está falando com você aqui agora. Eu sou o carrinho, eu sou um instrumento apenas. A palavra é dele, a bondade é dele, o dom é dele, a capacidade é dele. É Ele quem envia a igreja. E eu só quero dizer para você, não saia da sua casa sem você buscar a capacitação, porque é só Ele quem faz, a palavra que liberta, e nós somos apenas instrumentos na mão dele. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade em poder compartilhar a palavra de Deus. Existem muitos outros recursos para a gente falar da Trindade. Existe o balão, não consegui trazer aqui. Talvez agora o próximo mês vai ser sobre a Trindade. Aí quando for na Trindade eu trago o balão. Então nós vamos aprendendo aí muito mais juntos, tá bom? Gente, se você não pediu a sua apostila, eu digo para você, você vai estar abençoando sim a minha vida, mas muito mais a sua vida, porque você vai ter esse conteúdo aqui para você estudar, para você rabiscar, para você ler todas as referências, para você não ser só um repetidor dessa palavra, mas para você realmente conhecer o Deus dessa palavra, para você multiplicar aquilo que Deus tem. E você é o canal que Deus tem aí na sua cidade, na sua sala, na sua casa. E você precisa buscar intimidade. E busca de intimidade é estudo da palavra, é busca de revestimento do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Essa só foi a primeira aula de janeiro. Nós falamos aqui de 4 aulas que aprenderemos com as nossas crianças em janeiro. Imagine o que vem em fevereiro, março, abril até dezembro. Então fique conosco. Compartilhe para sua amiga que não está aqui conosco no grupo e que Deus abençoe você em nome de Jesus. Gente, depois mandem perguntas se tiverem dúvidas, tá bom? Jesus abençoe você e o Espírito Santo está aí com você agora, porque eu posso sentir a presença dele.